Não quero with the hero. Fala rapaziada da Fanáticos, Wesley aqui. Bom, hoje num formato de vídeo um pouquinho diferente, rapaziada. Muitos me pediram para que eu fizesse os vídeos assim, com uma gameplay de fundo e apenas comentando, dando opiniões. Então, bom, vocês pedem e a gente aqui tenta atender, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, rapaziada, sobre os jogos mais hypados da próxima geração para Xbox, obviamente. A gente tem algumas opções como Fable, Forza Motorsport e diversos outros jogos como Everwild, porém eu aqui optei por botar apenas os jogos mais aguardados por mim. Eu sei que muitas pessoas têm opiniões diferentes e gostaria que vocês comentassem aqui embaixo a lista de vocês. Então eu fiz uma listinha aqui de mais ou menos 6 jogos, dos quais eu não pude abrir mão de nenhum. Todos eles pra mim estão numa lista de indispensáveis e que com certeza eu vou jogar. Bom, então os jogos mais hypados da próxima geração pra mim, rapaziada, são a Void, que eu acabei de citar pra vocês, que foi um jogo que foi revelado no Xbox Game Showcase. Ele teve um trailer breve ali, onde se apresentou como um RPG em primeira pessoa e se mostrou um jogo bem fantasioso, o que acaba fazendo com que eu, particularmente, goste muito da proposta do game. Não tem muito sobre o jogo ainda, mas o pouco que foi mostrado, e principalmente por ele ser da Obsidian, que é uma empresa que é bem conhecida por RPGs, e também tem encantado bastante com os projetos que tem lançado, principalmente com o Grounded, que era algo que, sem muita pretensão, acabou se tornando um grande jogo. Então vamos aguardar. Esse é o primeiro jogo da minha lista de jogos mais hypados. O segundo, rapaziada, é State of Decay 3. O que acontece? Esse State of Decay vem com uma proposta totalmente diferenciada, que é aquilo que todos os jogadores de State of Decay sempre pediram para a Microsoft. Transformem o jogo em um AAA. E bom, o AAA tá aí. O jogo foi apresentado com um trailer totalmente incrível, onde aparece ali uma personagem carregando uma besta e com uma mochilinha típica de State of Decay. Então ela se depara com um servo consumindo a carne de um lobo. Isso acabou me animando demais, porque quando se tem um jogo com um potencial tão grande quanto é State of Decay, e tu investe nele e transforma ele em um AAA como o grande público sempre pediu, isso torna desse jogo talvez uma das grandes franquias da próxima geração da Microsoft. O terceiro game que nós trazemos, rapaziada, é um FPS bem conhecido, principalmente na China, e por muito tempo ele foi jogado por pessoas que não tinham um computador tão bom para rodar, por exemplo, um Counter-Strike, que é o Crossfire, só que uma versão muito melhor, com gráficos muito superiores e que vai ser exclusiva das plataformas Xbox. Sim, esse é Crossfire X. Eu tive a oportunidade de jogar ele durante a beta aberta e realmente o jogo tá bem bacana. Ele tem um modo hipfire ali que eu acredito que vai ser focado em pessoas que jogam utilizando mouse e teclado, obviamente, porque no controle ficou injogável, digamos assim. Porém, ele tem um modo ali para controle também, que acaba tornando o jogo muito divertido e muito bacana, um FPS bem diferente mesmo. Dá pra ver que é um FPS típico de computador, porém sendo lançado no Xbox, e eu acredito que vai ter suporte a teclado e mouse. Então, essa é uma das franquias que me deixou bem animada, rapaziada, e eu tô muito ansioso para jogar Crossfire X. Mais um que a gente tem que falar e tem que exaltar, que não pode ficar de fora dessa lista, é The Medium, porque esse jogo talvez seja o que mais nos mostrou o que vai ser a próxima geração de fato, qual vai ser a proposta da próxima geração, pelo menos pelo que a gente sabe até então. Por quê, rapaziada? Esse jogo, ele tem a proposta de rodar em 2 mundos diferentes ao mesmo tempo. Diferente de Ratchet & Clank, esse jogo ele de fato roda nos 2 mundos ao mesmo tempo e não fica usando de mini loadings para alternar entre os mundos. The Medium vai ser um jogo de terror psicológico desenvolvido pelo time da Bloober Team, com trilha sonora, rapaziada, do lendário compositor Akira Yamaoka, o mesmo que fez a trilha sonora do tão aclamado Silent Hill. Imagina o potencial desse game, imagina o que esse game pode se tornar para a indústria dos jogos, e inclusive como uma referência quando se trata de jogos de terror, por que não? A gente vê nos últimos anos aí o lado azul sonhando com jogos de terror, sonhando com a volta de Silent Hill, e quando a Microsoft apresenta um projeto em parceria com a Bloober Team, que é o The Medium, que tem tudo pra ser talvez o grande jogo de terror da próxima geração, tu não vê a mídia fazendo o mesmo barulho, mas nem perto de quando sai um rumor de qualquer coisa relacionada a Silent Hill e PlayStation. Então é nesses pequenos detalhes que a gente vê sim uma discrepância. Mas conversando aqui só com o cachista, de cachista pra cachista, pode sim ficar animado, cara.
porque The Medium tem tudo para ser um grande jogo da próxima geração, referência no mundo dos jogos de terror. Bom, o próximo jogo que a gente vai trazer aqui para nossa lista, que inclusive eu acredito que muitos já esperassem que aparecesse aqui, é o tão aguardado Hellblade 2. A gente tem muito pouco sobre Hellblade 2 por enquanto, somente um teaser, então eu vou comentar brevemente sobre o game, porque, cara, o Hellblade 1 ele já foi muito aclamado pela mídia e por todos, claro, né, que a gente sabe que ele lançou exclusivo para PlayStation, então isso deu uma ajudinha. Mas de qualquer forma ele foi muito aclamado, principalmente porque a Ninja Theory, na época, que era um estúdio que não tinha muitos recursos, fez com pouco algo realmente muito bom. Se tratando de gráficos realmente exuberantes, e eles fizeram algo que eu jamais tinha visto com a trilha sonora do jogo, principalmente com as vozes na cabeça da Senua. Cara, tu joga esse jogo, o Hellblade 1 no caso, de fone, chega a ser perturbador. Tu te sente realmente como se fosse um esquizofrênico, é algo muito diferente e algo muito inovador. A única coisa que o Hellblade 1, na minha opinião, deixou a desejar foi no combate, porque era muito repetitivo, tinha sempre os mesmos rivais, sempre os mesmos golpes, e isso acabou tirando um pouquinho da intensidade que o game poderia ter. Então, com a Microsoft adquirindo o estúdio, dando ainda mais recursos para que o próximo jogo seja um AAA, cara, eu tô extremamente hypado para Hellblade 2. Vocês podem ver que eu só falei pedrada até agora. Mas o último ainda é o mais sensacional. Porque, cara, o que é a cereja do bolo em se tratando de exclusivos Microsoft? Por mais que aqui no Brasil a grande massa snob Halo é a maior franquia da Microsoft e foi o que fez com que a Microsoft se tornasse a gigante que ela é hoje no mundo dos games. Então, cara, Halo Infinite, o jogo de $500 bilhão, é sim o maior jogo até então para a próxima geração da Microsoft. Então eu tô muito hypado. A gente viu muitas inovações no gameplay que foi apresentado. A única coisa que puderam tirar ali para tentar diminuir o game foi em um ou outro detalhe gráfico que a própria 343 já tá corrigindo. Para mim não fez diferença alguma, porque, cara, eu como uma pessoa que gosto da série, que usufruo do máximo que o jogo pode me dar, eu sei que o Halo nunca foi um exponencial gráfico. Ele nunca quis ocupar o lugar de Forza Motorsport, Forza Horizon, Gears. Esses sim são jogos para demonstrar todo o poder que a Microsoft pode entregar no seu hardware. Já o Halo não. Halo sempre foi um FPS frenético e com uma história gigantesca que prende o jogador principalmente por isso. Pelo gameplay que não para um minuto e pela história que te envolve de uma forma que tu quer saber mais, que tu quer jogar o próximo jogo. Então, cara, um detalhezinho, um bonequinho que tu tem que parar frame a frame pra ver que o bonequinho tá mal feito e tal, ou que tem um detalhe a desejar, isso pra mim é o de menos. Pô, a gente viu que os NPCs no jogo do Homem-Aranha, cara, o que é aquilo ali? Aquilo ali eu nunca vi na minha vida. Nem Minecraft tem NPC ou bonequinho tão ridículo quanto aquele dos barcos do Homem-Aranha. Mas tu viu o mesmo barulho que fizeram com o Halo? Não, tu não viu. E sabe por que tu não viu? Porque isso aqui é Xbox e o Xbox tá incomodando. E se tá incomodando, é porque tá bom. Então, rapaziada, eu acho sim que o Halo vai ser a cereja no bolo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Bom, acredito que sim, já que foram vocês mesmos que pediram. Então peço, já que pediram e eu atendi o desejo, que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem a notificação e, muito importante, comentem aqui embaixo. Deixem a lista de vocês. Digam qual jogo vocês concordam, qual discordam da minha lista. Eu gosto sempre de ter essa interação. Agradeço muito a todos que interagem sempre aqui no canal. Fanáticos por Xbox, 12 é maior que 9.
Tchau.